Bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com todos nós. Celebramos em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E hoje, para a nossa comunidade luterana em Petrópolis, é um dia especial. Nós celebramos os 179 anos de fundação da nossa comunidade. Ela foi fundada no dia 29 de agosto de 1845, 60 dias após a chegada dos imigrantes alemães aqui nesta nossa cidade. E eu gostaria de saudar a todos com as palavras de Jesus. Quando ele se despediu dos seus discípulos, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E essa presença de Jesus, de Deus ao nosso lado, nós, comunidade luterana em Petrópolis, sentimos durante esses 179 anos. Por isso, hoje estamos dizendo obrigado, Deus, por teres nos acompanhado ao longo da história. Queremos ouvir o primeiro hino desta manhã. Graças dou por esta vida, agradecendo a Deus pela vida da nossa comunidade. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Queremos orar a Deus. Senhor nosso Deus, hoje é dia de festa para a nossa comunidade. 179 anos de vida e de história comemoramos. Nossos antepassados que vieram a esta terra brasileira chegaram em Petrópolis em 29 de junho de 1845. Trouxeram em sua bagagem a Bíblia, o Inário, o Catecismo de Martim Lutero. Em 29 de agosto fundaram nossa comunidade. Não suportaram ficar sem poder se reunir para te louvar, te adorar, ouvir tua palavra e ter comunhão com irmãos e irmãs na fé. Te agradecemos pelo exemplo destes antepassados. Te agradecemos por tudo que as gerações que nos antecederam puderam realizar e construir. E te pedimos, dá que nós possamos honrar a memória dos nossos antepassados,
preservando o que nos legaram, principalmente o seu exemplo de fé. Que possamos ser tua igreja, fiel ao teu evangelho, fiéis aos princípios da reforma luterana, sendo exemplos de fé e de amor em nossa cidade. Caminha conosco, abençoa nossa comunidade, abençoa nosso caminhar ao longo da história. Em nome de Cristo oramos. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração, Até Aqui Me Trouxe Deus. Até aqui me trouxe Deus, guiou-me com bondade, Ele amparou os passos meus com graça e fialdade. Até aqui me protegeu, perdão e paz me concedeu, conforme alegria. Louvor te rendo e gratidão por tudo que fizeste, por toda graça e proteção que sempre, ó Pai, me deste. Quero exaltar, meu Salvador, o teu poder, o teu amor, com que me agraciaste. Ajuda no porvir, Senhor, com teu poder me guia. Revela o teu eterno amor em dor e em alegria. Confessarei até morrer, por Cristo Deus me has de valer. Somente em ti confio. E queremos ouvir a palavra bíblica através do salmista, no Salmo 66, versículos 8 e 9 e 16 a 20. O salmista nos convida que todas as nações louvem o nosso Deus, que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Todos vocês que temem a Deus, venham e escutem, e eu contarei o que Ele tem feito por mim. Eu gritei pedindo a sua ajuda, então o louvei com hinos. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Porém Deus de fato me ouviu e respondeu à minha oração. Eu louvo a Deus, porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Até aqui estas palavras do salmista que vêm ao nosso coração através da história. E assim nós estamos também hoje como Igreja Luterana em Petrópolis, louvando a Deus em alta voz. Deus não nos tem deixado cair. Nós pedimos sempre ao longo da história a ajuda de Deus. Ele nos ajudou, Ele ouviu a nossa oração e podemos hoje estar aqui, firmes de pé, celebrando a nossa história, celebrando a nossa fé enquanto igreja. Amém. Irmãos em Cristo, quando nós celebramos a história
e a vida da nossa comunidade aqui em Petrópolis, nós voltamos ao passado e vemos a imensa dificuldade que tiveram aqueles que saíram da Alemanha em 1845 e vieram ao Brasil para começar uma nova vida. Em primeiro lugar, eu gostaria de citar um verso que expressa o que passava no coração e na alma daquelas pessoas. O verso diz: o tempo e a hora chegaram. Vamos viajar para a América. As carroças estão diante da porta. Com mulheres e filhos vamos partir. Vocês, amigos e parentes, irmãos e conhecidos, venham, apertem as nossas mãos, mas não chorem muito. Não nos veremos mais, nunca mais. Nun weinet nicht so sehr, wir sehen uns nie wieder und nie mehr. Coloquem-se no lugar destas pessoas. Vejam que elas já sabiam que nunca mais iriam voltar para ver os seus demais parentes, os seus amigos, voltar à terra natal. O que para nós hoje é tão fácil, era impossível para aquelas pessoas em 1845. Era um adeus para nunca mais. Além dessa questão, ainda há outros dois fatores que sempre me impressionaram nas narrativas da vinda destas pessoas ao Brasil. O segundo fato que gostaria de citar é a condição precária de alimentação que tinham no navio. É compreensível que, a princípio, que reinasse entre os imigrantes os enjoos de mar, os comestíveis fossem distribuídos com alguma escassez. Mas esperávamos que logo o nosso tratamento haveria de melhorar, no que fomos cruelmente enganados. Passada a doença, um enjoo, o mal-estar pela viagem de navio, e estando com fome todos os imigrantes, não apareceram os mantimentos que foram estipulados. Em vez disso, deu-se a cada um apenas uma bolacha diariamente, e esta em putrefação e cheia de vermes, o que fazia adoecer até mesmo o mais robusto. De manhã, pelas 11 horas, distribuiu-se a cada um uma concha de sopa de caldo ralo, por assim dizer, de água pura, e da mesma maneira, à tarde, pelas 5 horas, uma dita concha com sopa de ervilhas ou feijão, preparada de tal maneira que para 7 ou 8 barris de água podre, calculou-se 3/4 a um balde de ervilhas ou de feijão misturados. De batatas recebemos ao todo 4 ou 5 cestos, e entre elas estavam ao menos 1/3 em putrefação. Ao invés de recebermos diariamente uma porção regular de carne boa, forneceu-se por cabeça num dia um garfo de cozinha com peixe podre e fétido, ou no outro dia 60 ou 70 gramas de carne por pessoa. Desta maneira, carecemos de quase tudo e passamos uma amarga fome e sede, com que aflitos à noite nos deitávamos e de manhã nos levantávamos. Veja, essas condições de subalimentação, somadas às condições de uma higiene precária no navio,
fez com que essas pessoas passassem por tanta aflição e necessidade em 70, 80 dias de viagem de navio. Se fosse hoje, com as condições de saúde e com a condição física que nós hoje temos, nenhum de nós sobreviveria a esta viagem nessas condições tão precárias. E o outro fato que aconteceu e que sempre me chamou muita atenção das histórias das pessoas que vieram para cá, aconteceu quando já estavam aqui no Brasil, em Petrópolis. Um surto de tifo, febre tifoide, atingiu os imigrantes. O pastor Avé Lallemant escreve: eu fui reconhecido pelos compatriotas na primeira pilha de lenha, quando não ouvi mais o alegre "o pastor está aqui", dos depósitos ao lado da cidade imperial, mas ouvi um realmente melancólico: ó Senhor pastor, que bom que você finalmente está aqui. Quando eu perguntei o que estava acontecendo e por que eles estavam aqui vagando a céu aberto, soube que havia estourado entre as crianças pequenas a epidemia de tifo nos depósitos locais, e de maneira tão terrível que todos os que tinham apenas filhos saudáveis fugiram para cá. A angústia nos depósitos é ilimitada. Faltavam todos os alimentos para os doentes a que se estava acostumado em casa. Nenhum conforto encontrado lá, nenhum atendimento com as pessoas em um lugar estrangeiro, nenhum conselho, nenhuma ajuda, nenhum encorajamento. O desespero reinava em toda parte. Os pobres pequeninos, amontoados com as saudáveis crianças mais velhas, deitavam-se em tábuas de barro úmidas, sobre as quais apenas alguns velhos tapetes crivados de vermes estavam espalhados. Seus corpos miseravelmente distendidos, os membros desabados em um esqueleto, gemendo, gemendo. As mães ouvindo ansiosamente a sua respiração pesada, ou onde pouca vida já estava chegando ao fim, lamentando em voz alta enquanto torcia as mãos. Quando me reconheceram enquanto entrava, muitas delas tiveram apenas um olhar de desespero silencioso, enquanto outras, ainda esperando por resgate, correram para mim e me imploraram por ajuda e por socorro. Sim, amigos, Igreja de Jesus Cristo aqui em Petrópolis, hoje reclamamos das nossas condições de vida, mas temos um conforto como nunca tivemos ao longo da história da humanidade. Nem a Covid matou tantas pessoas como aquele tifo que atingiu as crianças. Em Petrópolis tivemos 1.729 mortes pela pandemia da Covid, ou seja, 0,57% da população, um pouco mais de 0,5% da população. Na epidemia de tifo, morreram 11% de todos os colonos vindos para cá. Se fosse na Covid, teriam sido 33 mil pessoas e não somente 1.729, se fosse o mesmo percentual que morreu de tifo naquela ocasião. E como disse há pouco, se fôssemos hoje atravessar o oceano em um navio naquelas condições de higiene e alimentação, nenhum de nós teria chegado vivo ao Brasil. E aqui chegando,
Esses imigrantes logo buscaram junto ao Major Keller ajuda para que um pastor viesse da Alemanha. Ninguém entendia português. As missas católicas eram realizadas em latim, mas nenhum dos luteranos entendia qualquer palavra, pois nas igrejas da Reforma na Alemanha se fazia o culto em língua alemã. E eles logo foram atendidos por Keller. De forma provisória veio o pastor Alé Lallement, do Rio de Janeiro. Vinha uma vez por mês. E depois, já em 1946, veio o pastor Dr. Julius Friedrich Lippold. E motivadas pela presença de um pastor, as pessoas se lançaram à construção de um templo onde pudessem se reunir e ali celebrar a sua fé. Como eram pessoas com pouca posse, foi muito difícil construir esta igreja. Não receberam ajuda alguma substancial de fora, nem da Alemanha, nem de outro lugar. Tiveram que pagar do seu próprio bolso a construção de um templo. E assim foi sempre ao longo da nossa história. Sempre os nossos antepassados tiveram que custear os seus empreendimentos com os seus próprios recursos, sem depender de outros. Não foi fácil, pois o último vitral a ser colocado aqui em nosso templo foi de 1940. Foi doado pelas famílias dos confirmandos, 80 anos depois de inaugurada a igreja, sem a torre, e cerca de 40 anos depois da inauguração da torre. O nosso último empreendimento de vulto como comunidade aconteceu agora, quando do restauro da torre. Tivemos um custo total de R$270 mil, e tudo foi pago por recursos próprios nossos. Com isso, nós vemos o amor que as pessoas da nossa comunidade sempre tiveram pela nossa igreja. Cada um dava um pouco de si, cada um contribuindo com o que podia, e tudo se tornou possível. A união das pessoas é que tornou possível construir esse templo, é que torna possível manter esse templo. O presbitério, a nossa liderança, cuida com responsabilidade das nossas finanças, e assim chegamos lá. E esse aspecto financeiro que coloquei é somente o reflexo da fé que os nossos antepassados e que nós temos em Deus. A fé que carregou os nossos antepassados os fez expressar sua gratidão a Deus desta forma. E não somente desta forma, mas também nos diversos grupos de trabalho e estudo que sempre existiram na nossa comunidade, na participação das pessoas nos cultos e eventos da comunidade. É assim que as pessoas conseguiram manter firmes a fé e passar esta fé de geração a geração, de tal forma que estamos aqui firmes, de portas abertas, professando a nossa fé e levando esta fé a todas as pessoas já há 179 anos. Ao longo dos séculos, a comunidade se mantém ativa, se mantém firme, se mantém no trabalho do Senhor. Cada membro da comunidade é assim também então convidado a fazer hoje a sua parte, assim como cada antepassado nosso, cada família de antepassados nossos fez a sua parte, por menor que fosse, por menor que seja. Vocês que estão me ouvindo, que são membros da nossa comunidade,
são a parte mais importante dela. Sem vocês, a comunidade, a igreja não existe. Por isso, o convite é para cada um de vocês. Venha, participe conosco das atividades da nossa comunidade. Integre-se em alguns dos grupos de trabalho que existem. Venha caminhar de mãos dadas com aqueles que partilham a mesma fé. Sigamos o exemplo da família de Jesus, dos discípulos e dos primeiros cristãos, aqueles primeiros que se converteram à fé cristã em Jerusalém. De acordo com o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Os apóstolos sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nos reunindo como os primeiros cristãos, nos reunindo como os nossos antepassados que construíram esta comunidade e esta igreja, estaremos honrando a memória destas pessoas e honrando o nosso nome de cristãos. Deus nos dê a força, a coragem, a firmeza de fé para que nós possamos construir o nosso presente e o nosso futuro enquanto Igreja de Jesus Cristo. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração, Qual Barco Singra pelo Mar. Temporal,
orarmos a Deus. Eu faço a oração e depois convido você a orar comigo o Pai Nosso. Oremos. Senhor nosso Deus, ouvimos um pouco da história das pessoas que vieram ao Brasil e aqui fundaram e formaram a nossa comunidade. Uma história muito difícil, de muito sofrimento, de tanto esforço que precisaram para reconstruir as suas vidas aqui no Brasil. Mas com a fé que tinham, se apegaram a Ti, o nosso bom pastor, e conseguiram assim, com esta fé, vencer os desafios, constituir a nossa comunidade, construir este templo, e assim continuaram a celebrar a fé ao longo dos anos, e esta fé deu a força necessária para que pudessem seguir adiante na estrada da vida. E chegando até nós, esta fé deve ser também preservada por nossa comunidade, por cada pessoa que dela participa. Por isso, ó Deus, dá-nos a mesma firmeza de fé que tiveram os primeiros cristãos lá em Jerusalém, que tiveram os nossos antepassados ao chegarem nessa terra brasileira, para que continuemos firmes nesta fé, para que continuemos a pregar o Teu Evangelho a todas as pessoas. Assim o pedimos em nome de Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerro invocando sobre cada um a bênção de nosso Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos ouvir o último hino da nossa celebração de hoje. Graças te rendemos, Deus de luz e amor. Graças te